ser. Momento de iluminação, capítulo 10, episódios transitórios. As raízes profundas dos distúrbios e doenças que afligem a criatura humana encontramos causas de natureza espiritual, muitas vezes escamoteadas, escondidas sob os escombros de diversos fatores degenerativos. Nunca será demasiado repetir-se que o espírito é sempre o responsável pela carga de mazelas que lhe pesam no transcurso da reencarnação. Então, sem dúvida, né? Mas só que o espírito tem que já vinha numa situação de alerta, despertando para essas causas. Mas quando chega aqui, vem a lei do esquecimento e agora? Acho que esquecimento não, é questão de conduta, de ética. A gente se perde no frenesi das emoções, dos prazeres e aí desvirtua. Gerador de atos reprocháveis no passado, recolhe as suas consequências no presente, a se manifestarem em variadas expressões com o objetivo de contribuir para o despertamento. O despertamento do equivocado ou para proporcionar-lhe recuperação de erros. Seja como for, cada espírito reencarna na Terra atrelado a seus valores transatos, que lhe constituem motivo de ascensão através dos sofrimentos e das realizações de enobrecimento. Vamos dar uma parada aqui para a gente ver isso aqui, ó, através dos sofrimentos. Então, que lhe constitui novo motivo de ascensão. Então, está colocando aqui que para o espírito crescer, esse desvirtuamento que foi falado, ele começa a mudar de figura com o sofrimento, e isso acontece, a ascensão. Como é que na semana passada foi falado isso aqui, que a gente perde muitas das vezes o momento que vem a hora de você transmutar a energia que tá acoplada a você, e você veio reencarnar para transmutar aquela energia pesada, negativa, trevosa, por uma luminosa. E qual é esse momento? A hora que você entender que teu reflexo de energia negativa está vindo na imagem do teu companheiro, do teu colega de caminhada evolutiva. Ali é a hora de você subjugar o teu ego, a tua raiva, a tua ira, a tua discórdia, e entender o processo. Mas a gente ali nessa apossado da vaidade, do ego, a gente quer bater de frente, a gente quer deixar perder aquele momento de transmutar energias que está dentro de nós, né? Simultaneamente, os desafetos, então, gerados, não silenciam a animosidade no ouvido ou no perdão, especialmente se trata de pessoas vingativas, perversas ou atrasadas moralmente. Graças a isso, iremos encontrar na gênese profunda de muitas enfermidades, especialmente naquelas denominadas mentais, a presença da obsessão como fator desencadeante do problema e como agravante a complicar o quadro. Todos os pacientes que extortaram nas enfermidades físicas e mentais são, por sua vez, endividados que se enquadram nos severos dispositivos da lei divina, a fim de que se retemperem na luta e se liberem das culpas que conduzem. Nesses indivíduos devedores existem matrizes que facilitam o intercurso psíquico com os seus parceiros de outrora. Hoje,
em reinda oposição e por cujo meio lhe descarregam as energias deletérias que terminam por desarmonizar-lhes o corpo, a mente e perturbar-lhe a alma, não negando a gênese estudada pelos nobres pesquisadores terrestres na fauna microbiana, nos fenômenos psicopatogênicos e outros. Anotamos estes que são de natureza kármica. Não desconhecemos que nas crises de identidade, nos conflitos, nos complexos e em muitas outras alienações mentais estão embutidos os resultados das conturbações psicossociais, socioeconômicas, sociomorais. Todavia, a percepção mediúnica em distonia responde pela vinculação com entidades perturbadoras e ociosas que ainda se comprazem na ignorância do dever e no desrespeito à harmonia que deve existir em todos e em toda parte. Dá uma paradinha. Eu não entendi essa parte. Isso aqui é o seguinte, ele coloca nas crises de identidade, nos conflitos, nos complexos e em muitas outras alienações mentais. O que é isso? Complexo? Isso aí é frescura. Frescura da personalidade. Porque se a gente entender o momento, hoje, agora, se eu entender que o agora é o importante, agora é a presença, agora é a vida, agora que é a felicidade. Se eu me colocar nessa presença, o que me aconteceu ontem, há um ano, no início da vida, esses complexos, essas neuroses... Você tem que ter isso aí como marca. Não, mas aí é que está, isso aí é perder o foco do agora. Você usa isso para um balizamento, né? Você usa o que aconteceu lá atrás de errado para você ter um balizamento para o teu futuro. Não, mas aí é que está. O balizamento é guardar fantasmas? Não. O balizamento é criar tendências perniciosas e é o que acontece com as pessoas perturbadas. Mas vou entrar nesse tema mais uma vez. Nosso calcanhar de Aquiles, meu, esse malandro aqui, eu tenho certeza, mulher. Quando tu fala de rir. Ele é Aquela risada debochada. Nossa, calcanhar de Aquiles. Eu não caio mais nessa coisa do passado. Antigamente não. Antigamente, já há muito tempo que eu não caio mais no passado. O perfuminho, essa coisa aí, eu já não caio mais nisso. Mas aí é que está. Você tem que pegar os teus calcanhares, então. Você tem que pegar os teus calcanhares de Aquiles e usar isso como base. Não, mas ninguém está dizendo que não é o trabalho, não é de reflexão, não é isso. O problema é você estacionar naquele momento lá atrás, sofrido. Não, eu sei, O problema é esse, o problema não é de autoeducação, de reflexão. O problema, aquela pessoa de 55 anos faz uma pergunta e fala: eu sou assim, eu sou assada, mas eu fui estuprada por meu tio. Fica guardando isso. Aí, aquela pessoa lá já é outra pessoa, mas Isso você aí guardou. pode ter melhorado. Isso aí, cara, é um elemento. Você falou agora, eu falei comprando esse forró falso. Porra, igreja universal chega. Isso é um elemento que essa igreja adora. Pegar o teu lado e falar, vem! Aí te catar assim, né? Vem! Aí pega naquele teu lado fraco e fica ali, ó, em cima daquela fraqueza que tu teve lá atrás. Tá entendendo? Mas aí é que tá, você quer, sabe? Você não quer se curar, você quer ser salvo. Você fala um adjetivo aí, cara, que a nossa sociedade, eu vejo muito. Eu estava vendo hoje uma matéria, sabe qual? Um negócio aqui, uma coisa, sabe qual lugar mais seguro do mundo? Da Suíça, né? Lá tem, não sei, 3.000 e tantos bunkers que eles fizeram na Segunda Guerra Mundial, pela cercada da Áustria, aquilo tudo é cercada de bunkers. Foi o único lugar da Terra que não teve bombardeio nem dos alemães, nem das tropas aliadas. Isso era incólume, ficou construído. A Suíça ficou incólume, ficou construída lá. Então, o que acontece, cara? As pessoas, até desfoquei que quer falar, falei isso, até desfoquei. As pessoas, você fala muito isso aí, vitimismo. É a pior merda que existe na
o vitimismo. Você vê uma sociedade, lá acho que não são tão vitimistas. Lá eles não são tão vitimistas. Na Europa, já o cara não é tão vitimismo. Agora aqui, cara, porra, no Brasil o nego é vitimista, vitimizador pra caramba. Isso, Cara. o pobre, ele já nasce vitimizado. Já tem uma Eu sou pobre. Eu sou pobre, eu sou pobre. isso. Você não tem que levar. Tem uma propaganda agora do o Silva, né? Não sei o que lá, Silva, um programa de sábado. Na propaganda ela falou, não, eu não vou me vitimizar. Eu não sou a vítima. Eu sou o vencedor. E é verdade. Isso tudo é um pensamento que te joga para frente. Aquilo vai ser construído lá na frente do jeito que você quer. Não, e você vê uma porção de gente que passa por cima disso. Não fica. E tem uma grande parcela que fica. Mas aí é que tá. A mídia te leva para esse lado. Você tem um poder criativo tão poderoso que você cria um bloqueio que você não consegue passar. Mas você criou o bloqueio. Não é que a vida é isso e aquilo, porque você adotou as informações do externo. Ó, eu tô vendo muito essa semana, eu não quero ser negacionista não, eu tô vendo muito essa semana batendo essa tecla do meio ambiente. Toda hora repetindo isso. Mas o ano passado foi assim, no ano retrasado foi assim. Isso assim, essa época ela é assim. Eu acho que a gente tem que fazer Não, alarmismo. No 4 anos do Bolsonaro, foi o Bolsonaro que tacou fogo. Não, mas não. A queimada não era a natureza, não era o negócio assim. Agora tá tendo uma coisa que é maligna, que é a queimada criminal. Naquela época não tinha, agora você está tendo a queimada criminal. O cara está queimando criminalmente para poder abalar o Não, é cultura. Não é criminal. Não, ele vai ali, não tem apoio, não tem estrutura nenhuma, ele desmata aquilo ali, cara. Ele não pode ser governo, não tocar fogo. Não, o que aconteceu? Criminal não é nessa intenção de arrebentar com tudo. Não é isso. Ele resolveu o problema dele ali. Mas a mídia, ela está aproveitando isso para criar um terror em cima da população. Está criando um terror em cima da população com isso aí. Não vai acabar de dar, não. O cara fala que é prêmio Nobel desse não sei o que da ONU, o cara é prêmio Nobel, acho que são do cara, não sei o que, guerra. É um cara que é mais coisas mais pica desse negócio de meio ambiente. Aí ele falando, fazendo as metas, que disse que se até 2035 não baixar não sei o que, aquela quantidade de carbono lá prevista, que a gente estava para 2030, que fez na COP Paris, né? Para 2030, a gente já está aumentando a quantidade de carbono feito. Se não aumentar, aí ele falou que em 2050 vai ter já lugar aqui do Brasil, o Sudeste vai ser um deserto. Ele falou, o Sudeste vai ser um deserto, não sei o quê. Eu não sei, cara, eu acho que existe muito um terrorismo em cima daí para terrorizar as pessoas em cima disso. Eles estão projetando em cima das ferramentas que tem até hoje. Eles não sabem o que vão ter lá na frente. Então, quer dizer, a gente entra nessa neurose. Existe de fato um desequilíbrio. O Sul, caiu aquela chuva que caiu, foi uma cagada que os caras fizeram lá também no passado, que não consertaram, e agora está essa. Mas assim que é normal no inverno. É interessante que quando eu era garoto, o fantasma da época era 1000 passou, mas 2000 não passou. Isso era o fantasma da época. Hoje está vindo o lado do efeito estufa, está vindo a inteligência artificial. A Matrix, ela é alimentada por criação, por nosso medo. Retroalimentada, né? É pelo nosso medo. Então, toda hora vem um fantasma. Quando esse fantasma ou esse monstro não assusta mais as criancinhas, inventa outro fantasma. Então a gente vai toda hora ser assombrado por um fantasma se a gente acredita que somos imortais, que estamos aqui para vivenciar uma experiência para tirar esse lado egóico que comanda. É um teatro que você está participando dele e você tem que se melhorar para outra vida que você for. Mas a gente entra na neurose dessa Matrix. Vamos continuar, senão a gente termina esse livrinho hoje. E agora? Não sei nem onde eu parei. Nesses indivíduos devedores existem matrizes que facilitam o intercurso psíquico com seus parceiros de outrora, hoje em renhinhas oposição. Será que foi aqui? Não mais. E por cujo meio lhe descarregam as energias deletérias. Não, aqui eu parei, foi aqui embaixo não. O processo terapêutico de recuperação depende principalmente do enfermo, a partir
de momentos em que este se resolva por mudar de atitude moral e mental em relação à vida, a si próprio e ao próximo. O direcionamento mental e moral correto proporciona o reequilíbrio, que pouco e pouco se instala nos painéis do psiquismo e nos órgãos do corpo físico. Posteriormente, ou de forma simultânea, a orientação evangélica dos desencarnados que perseveram nas más inclinações auxilia-os a despertar para a realidade na qual se encontram, alterando-lhe por vontade própria o comportamento. Sem desconsiderarmos os tratamentos compatíveis nas áreas da ciência médica, o esforço pessoal e o cultivo do otimismo como a ação do bem são de relevantes resultados para a cura necessária. Diante de qualquer alteração negativa no ritmo de tua saúde, faz um balanço dos teus atos e busca o fator desencadeante do processo enfermiço. Se o não encontrares nos dias atuais, conscientiza-te que vem de ontem. Ninguém sofre sem razão justificável, pois que, se tal ocorres, estaríamos diante de uma aberração da justiça de Deus. De imediato, propõe-te a higiene moral e mental, abrindo-te ao amor que gera saúde e a confiança em Deus que a sustenta, prosseguindo na harmonia durante o tratamento que se te faça necessário. E ela finaliza: recorda que o estado ideal e normal do ser é o de saúde, sendo a doença, o desequilíbrio, o desconforto, apenas episódios transitórios a caminho da recuperação. Que assim seja. Vamos pedir o Erlei aí para fazer a prece inicial, pode ser, Erlei? Meus irmãos, como foi dito aí no capítulo, nessas pautas aí, nós temos que vigiar. Orar, nós sempre o fazemos, mas quando vem o momento das provações, o momento de nos concursar para o bem, daí vem as dificuldades. E é nesse momento que nós lembramos que existe o Espírito de verdade para aqueles estudiosos do Espiritismo. E daí? E daí que a colaboração desses irmãos é fundamental, porque dali nós buscamos produtos para a nossa limpeza psíquica, para podermos, quando vem, como foi dito aí na lição, uma sensação de terror, de ódio, a sensação negativa que for, nós estamos equilibrados para não aceitar aquela causa. Então, daí, aos poucos, vamos nos enquadrando de uma maneira tal na positividade que somos poucos em números, mas em mente um fortalecimento muito grande. Então agradecemos todo esse conteúdo aos nossos estudos, a nossa força de vontade, a vontade de crescer, a vontade de ver melhorar, a vontade do próximo, mas uma fraternidade bem calculada no amor. Assim, eu peço também agora, e confiando na energia de cada um que aqui está, somos poucos, mas somos conscientes, para a melhora do nosso irmão Valdemir. Então, em nome do trabalho aqui na casa de Geraldo de Aquino, uma visita dos médicos da espiritualidade, o fluido cósmico possa o abastecer, e para a semana que vem já está aí vigorado, recuperado. E para outros também, para todos os nossos familiares, muita energia, muita alegria, muita paz, porque nós somos fortes, nós temos condições de levar isso para o nosso
interior, para o nosso lar. Então, podemos assumir no dia a dia, na nossa rotina, tudo levado para o bem. Assim sendo, a fluidificação das nossas águas, a fluidificação do nosso lanche, a fluidificação total do nosso ambiente pelo fluido cósmico terapêutico. Então agradecemos por tudo, muita atenção, muitas energias e paciência, né? Que é o que nós temos que ter com o próximo. Assim sendo, agradecemos mais uma vez as bênçãos da vida e passo a palavra ao irmão Carlos. Obrigado, Elê. Vamos agora ler um capítulo aqui do livro Prazer de Viver, Conquistas de quem cultiva a fé e a esperança. Editado pela irmã Cidufo e psicografado por Vanderlei S. de Oliveira. Quer falar o título? Que me fugiu rapidamente. Prazer de Viver. É o título do livro. Convidativo. O título do capítulo, o capítulo é 17, Aos Cuidadores de Almas. E ele é alusivo ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Essa leitura aqui eu fiz segunda-feira no Evangelho no Lar, lá em casa, eu achei muito interessante, eu falei, vou ler domingo lá no centro. Aí eu trouxe ela. Então vamos lá. Aos Cuidadores de Almas. Acorda todos os dias com a chama da esperança acesa. Acreditar que merecemos ser felizes. Saber escolher os caminhos para construir os nossos sonhos e desejos de modo digno. Gostar do mundo e das pessoas como são. Ter uma relação de amor consigo mesmo. Saber sorrir nos momentos mais difíceis. Ser grato e alegre em todas as situações. Divertir no cumprimento do dever. Alcançar leveza no ato de viver. Quem não gostaria de experimentar esses prazeres na vida? Prazer de viver, a maior conquista das pessoas livres, felizes e conscientes. O foco do prazer de viver é este. A perda de quem achávamos que éramos, o falso eu, e o encontro com o eu real. Só existe prazer de viver quando há inteireza, uma harmonia entre as partes que sufocamos tudo aquilo que achávamos que éramos e a busca do que somos em verdade, a singularidade. Essa busca particular pela nossa individuação, quer dizer, pela nossa singularidade, é permeada pelo medo do autoenfrentamento, que foi falado na semana passada sobre a autorresponsabilidade. Né? O autoenfrentamento. Por esse motivo, bilhões de pessoas lutam para sobreviver sem existir. Passam pela vida sem permitir que ela passe por sua alma. Para quantos se encontram agraciados com a luz da doutrina dos espíritos, esse desafio de talhar, ou seja, de ajustar sua identidade cósmica, surge quando não usamos a inteligência para aplicar nossas intenções e aspirações sob a égide da dignidade. Quantos desistem de seus sonhos e de suas vocações por não conseguir desenvolver uma ação responsável e conciliatória entre sua realidade pessoal em conflito com aquilo que seria ideal, segundo o Espiritismo. Alguns espiritistas, nesse passo, arrolam a ideia do karma para justificar a acomodação por não lutarem por sua própria felicidade. Geralmente, mesmo aqui dentro da espiritualidade... Aqui dentro da espiritualidade, não entendi. Dentro do estudo da espiritualidade, geralmente quando se fala em karma, nunca se fala assim numa alegria, é sempre naquela carga assim, de sofrimento. Por que na alegria também não pode ser um karma?
Porque karma está se alinhado a sofrimento. Sofrimento, né? A dor e sofrimento. A própria carga pesada que botaram nesse nome. Não tem como você colocar ele ligado. O problema, que nem eu falei, o karma aqui nada mais é do que transmutar uma energia pesada que está em você para uma energia mais luminosa. Só que é o seguinte, isso aí não vai dar ibope, isso não vai dar renda. E aí te entristece até nisso, porque a tua necessidade de ser o formador de opinião, o cara que está lá no pedestal, sabe? Onde o holofote está pegando direto, isso aí não vai acontecer se você trabalhar a sua autoidentidade. Você vai ficar meio no anonimato. Isso te entristece também. Isso tira um pouco esse gás que você tem de querer aparecer. Então, isso tudo são conotações que a gente adotou por causa do ego. É mais fácil pensar assim que confrontar os próprios sentimentos e desejos e aprender a lidar com todos eles de modo honroso. É o que acabamos de dizer. Esse adiamento pelo nosso caminho pessoal inevitavelmente nos conduzirá ao encontro de uma intrigante benfeitora da alma. Quem deve ser? A angústia, o lamento sofrido da alma que suplica novos rumos. É interessante isso, porque isso acontece quando a gente está desanimado já da vida. Você não aguenta mais. E a gente fica assim até numa forma assim meio vazia. Mas aquilo ali é interessante, que aquilo ali é o maravilhoso. Por que o maravilhoso? Porque pior é quando você começa no lado vitimizado do teu melhor amigo e do teu melhor inimigo, que é você mesmo. Ah, você não tem culpa, a culpa é do processo, é da política, é do governante, é da mãe, é do pai. Teu melhor amigo que quer te consolar, mas está te arrebentando. E teu melhor inimigo, que é você mesmo, a culpa é tua. Você fez isso, você está te acusando. Então você é teu melhor amigo e teu maior inimigo. Só que você tem que entender que você tem uma terceira pessoa, que é você, o eu presente no agora. O eu presente, a presença eu sou, não é nem teu amigo nem teu inimigo, é você consciente. Então a gente tem que entender isso para sair dessas ciladas do amigo e do inimigo. Mas a gente entra para o lado confortável de adotar um ou outro e entrar para o lado vitimizado, aonde, quando cai esse momento da angústia, o vitimismo, você desistiu dele. Você perdeu até a vontade de viver. Mas isso aí é um momento bom, porque você larga o amigo e o inimigo e larga o lado vitimizado. Você quer uma saída para ter vontade de viver. Entendeu? Então, esse momento de angústia que a gente acha que é terrível, é o lado da mudança. Na porrada na cabeça, porque naturalmente o momento passa e você não nota. O momento passa, você não nota. O momento passa, você não nota. Porque você nunca quer ter esse autoenfrentamento. Agora, quando vem esse momento aqui de angústia, melancolia profunda, ali é o lado maravilhoso, porque você vai dar um rumo na sua vida. Pode ser agora, nesse momento, ou pode ser também daqui umas 2 encarnações, você ficar no lado patológico da doença mental, a loucura, qualquer tipo de distúrbio mental. Você estaciona ali, que é um momento de reflexão até, mas depois vai vir lá em cima, porque senão você é que nem em finanças. Se a coisa vai caindo de forma lenta, tu vai até a falência e não nota. Pô, o que foi que eu cheguei assim? Agora, se é uma queda logo brusca, epa, fizemos errado aqui. Então é igualzinho quando você tem esse problema mental. Você vai demorando, vai lá, quando cai a ficha, você vai voltar acima do que você estava. Então vamos continuar aqui na...
da angústia, o lamento sofrido da alma que suplica novos rumos. A angústia é o sinal profundo da alma a dizer: hora de decidir, hora de ser feliz, chega de mentiras e ilusões. Ninguém progride sobre o manto da idealização. Então, ninguém progride abaixo do manto da idealização. A angústia é um sintoma de que algo necessita ser colocado no seu devido lugar, na intimidade profunda de nós mesmos. Mesmo a dor é estrada para a felicidade. Em verdade, ela é um convite da vida reclamando nossa integração com as leis pródigas de Deus, criadas para o nosso próprio bem. Quanto muito protelada, quanto muito adiada, essa angústia é o caminho da depressão e, consequentemente, da desgraça, ou seja, o efeito culminante das dores da alma não resolvida quando a vida nos chama para curá-las. Foi o que eu acabei de dizer aqui. Descrença no alto de viver, descrença na própria existência, a ausência total de um sentido para viver. Um coração descrente é alguém sem esperança, sem alegria para viver, sem fé nos dias vindouros. É como caminhar sem a energia da esperança. A pergunta é como caminhar sem a energia da esperança? Diante das provas da terra, Bernardino, isso aí já está no Evangelho segundo o Espiritismo, Bernardino, espírito protetor, dirige uma das mais sábias questões sobre nossa postura na condição de cuidadores da educação espiritual de almas. Aí ele repete lá o que está no Evangelho. Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá. Qual será, pois, a postura mais educativa dos cuidadores da alma neste tempo de transição? Cultivadores de suplício ou balsamizadores da consolação? E aí, Júnior? Nutridores da culpa ou educadores da responsabilidade? Instrumentos do medo ou agentes da esperança? Investigadores das imperfeições ou orientadores da vocação individual? Terapeutas de férias psicológicas ou promotores de valores morais? Pô, eu li aqui, terapeutas de feridas psicológicas ou promotores de valores espirituais? Como se fazer um treinador emocional na aquisição de qualidades da vida? Como se tornar um operador da felicidade em termos de orientação em crise? Como alcançar a condição de artífice do prazer de viver? Como o centro espírita poderá alcançar a condição de escola libertadora dos sentimentos? Que roteiros poderão inspirar nossas atividades abençoadas na doutrina espírita, objetivando tornarem-se espaços de educação integral? Que passos devemos dar para que a casa doutrinária seja um ambiente que nos favoreça a assumir nossa humanidade sem derrapar na fuga e na ilusão? Como fazer para que a nossa existência seja uma obra de arte no esplendor da criação de Deus? Prazer de viver, eis a meta que devemos todos mirar a cada dia da caminhada. Aí isso aqui vem a corroborar, Erley, no que eu coloquei ontem lá no estudo. A felicidade é o prazer de viver. Deve ser sempre o nosso objetivo, tanto nossa quanto do coletivo. Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece, como eu mergulhei.
Não se preocupe em entender, viver, ultrapassar. Não se preocupe em entender, viver, ultrapassa qualquer entendimento. Esta pérola da poetisa Clarice Lispector é um tributo ao ato de viver. Viver vai além de nossa compreensão imediata. O ato de viver existe para depois surgir o sentido. Quem quer raciocinar a vida em demasia, deixa de viver. Olha aí o spoiler aí. Como é que é? Quem quer? Cadê? O ato de viver existe para depois surgir o sentido. Quem quer raciocinar a vida em demasia, deixa de viver. A vida só existe na realidade, e a realidade é o espelho do que sentimos nos mais profundos do nosso ser. Talvez, por esse motivo, Jesus, o Consolador de almas, afirmou em Lucas, capítulo 17, versículo 20, o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Que assim seja. Que obra-prima. Agora, ler isso aqui sem uma explicação na qual eu tirei, não da doutrina espírita, mas de posicionamentos esotéricos, de mentores esotéricos, eu não teria entendido tão bem como entendi. Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta de hoje é 509. Não é 508. A 508. Nós pulamos. Não lemos. Isso mesmo. Vamos lá. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra, sempre podem proteger os que lhes... Nós já vimos essa Não, essa daí é 509. É 509, pô, nós já vimos. Que 509, 510 hoje, é isso mesmo. 509. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores, e assim sendo, esses espíritos são de ordem, e assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores dos homens muito adiantados? Entendeu, Helena? Entendi, analisei o seguinte: os espíritos protetores, eles diretamente não têm nada a ver com a selvageria do espírito encarnado. Agora, eles tentam ajudar. Não, Helena, a pergunta ali é a seguinte: Os dois podem ter o ligação. espírito mais, ou o encarnado, mais primitivo, ele tem um anjo guardião ao mesmo patamar, Dele. à mesma grandeza daquele encarnado mais intelectualizado, mais moralizado? Mas isso não é o que eu estou dizendo. Eu acredito muito que o espírito guardião, né, o espírito o anjo da guarda, como queira, ele tem uma moral mais elevada do que aquele que está subordinando as leis da encarnação. Na minha visão. Tu explicou, mas Nunca pode ser. Não, você não entendeu, cara. Deixa eu explicar para ele. O que acontece, cara? O cara que é um cara, vamos falar um cara ignorante aqui na Terra, ele vai ter um espírito protetor de ordem elevada, como de um cara inteligente? Não. Entendeu? Como de um cara inteligente? Vamos à resposta. Todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dás a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. Essa é a resposta. O progresso do espírito familiar aguarda a relação com o espírito protegido. Tendo um espírito que vela por nós, por vós, podeis tornar-vos a vosso turno o protetor de outro que vos seja inferior, e os progressos que esse realize com auxílio que
que lhe dispersardes contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do Espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação a que ele já chegou. Ou seja, até o Espírito, ele tem um nível para ele chegar. A coisa não é infinita, ele tem um nível. Aí, de repente, pode haver a reencarnação dele, aí ele parte do zero daquele nível que ele começou quando partir de novo para entrar a segunda encarnação dele. Isso é um processo que é evolutivo. Conforme as muitas encarnações que ele vai tendo, ele vai evoluindo. E detalhe, é trabalho para os dois. É trabalho de progressão, tanto para aquele que está sendo assessorado, isso aí. e aquele que está assessorando. As experiências de quem está assessorando, do assessorado, de quem está assessorando, vão melhorar ele como espírito. É um aprendizado. Né? Vai, Carlos. Então vamos lá ouvir agora o Miramês a respeito dessa questão. Miramês. Acho que é a última pergunta é a última. Não, a última não, deve ter mais outra. Protetor e protegido. Então, capítulo 50, alusivo à questão 509. A evolução do protetor é de acordo com o protegido. Junto a um espírito altamente evoluído, movendo-se em um corpo de carne, certamente a justiça colocará como guia um Vamos espírito dizer que aí nesse caso de maior é evolução. relativo, né? É relativo ao grau moral de cada um. Eu digo a respeito do conhecimento da evolução. Então, Mas é relativo. É relativo. É. Então, a justiça colocará como um guia um espírito de maior elevação. Quem poderá guiar um missionário envolvido nos fluidos da carne? A não ser um missionário mais elevado que lhe possa dar melhores orientações acerca de sua missão. Jesus, como já o dissemos, opera juntamente com o Pai, que está nos céus. As falanges angélicas que o cercavam, quando de sua passagem pela terra, recebiam as suas ordens no trabalho de cura e de assistência espiritual, onde a sua mente ordenava. Isso aqui é um ponto que eu, quando comecei no centro espírita, eu não aceitava. Porque ao estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, até os evangelhos canônicos, eu questionava algumas situações que relatam na Bíblia. Situação de dispares, né? Díspares entre o que é relatado na Bíblia e o Espiritismo. Não, mas uma coisa que os dois abraçaram. Eles praguejar uma figueira e ela secar. Ele chegar lá no templo e começar a quebrar tudo, a jogar tudo no chão, em cima dizendo que aqui é a casa de meu pai, aqui não é um covil de ladrões. Isso tudo é violência. É violência. Isso tudo, ele suar sangue na hora de... Mas Carlos, isso aí de repente não pode ter uma conotação de uma visão primitiva, pode ser conotado como uma visão primitiva do homem. Mas você pode conotar todas essas atitudes como aquilo ali mostrando uma visão primitiva do homem. Mas aí é que está colocando que Jesus fez aquilo e ao mesmo tempo está colocando que ele é nosso modelo e guia. Estou te entendendo. Modelo. Então, até o modelo e guia tem falhas, até o modelo e guia tem falhas para mostrar para a gente a visão primitiva do negócio. Isso é uma visão sociológica. Não, mas aí é que está. Numa perfeição de ele estar aliado com o pai então está muito próximo. Mas toda a perfeição tem uma evolução. Não, será que ele já estava nesse estado evolutivo? Tu tá falando com consciência da Terra. Eu estou falando de algo que a gente não tem como mensurar. Eu estou usando a lógica. Não, lógica da Terra. Deus é antes da lógica. Você está usando a emoção, eu estou usando o fogo. Eu estou colocando a realidade que trazem da espiritualidade para cá. Se Deus é antes do tempo, se Deus já é antes do então quer dizer, a gente não pode entrar para o lado da lógica que isso aí é passivo de falência, de falta de estratégia. Aí a gente vai entrar lá no Antigo Testamento que Deus manda o Abraão matar o filho.
só para testar ele. Aí eu vou entrar no mesmo. Me desculpe que eu não sigo isso aí, esse negócio de... Mas aí é que tá, tu tá dando a mesma. Confrontação de ave, eu não vou confrontar. Para mim poder pregar uma religião, eu não vou confrontar absurdos e o cara acha que aquilo dali é normal. Aí não, eu estou falando de Deus, que foi uma situação dada, que ele foi, está tendo coisa. Agora, pô, ali você é um extremo. O Velho Testamento Mas você aí é um extremo. é o extremo. A história de Ló, a história de Abraão, você é um extremo. Mas aí é que tá. Extremo para consciências mais jovens, mas que ainda não tem. A gente que se coloca mais adiantado, isso aqui está no mesmo grau, tendência e número. O Carlos. Então, o que eu são coisas acredito? graves. O que eu acredito? Que esse Jesus era o médio do Cristo, não de Deus. Entendeu? Aí entra num lado aceitável. Ele ainda estava no processo de transição espiritual. Aí eu aceito. Agora, colocar que ele é o modelo e guia, é o suprassumo da perfeição para o nosso estágio evolutivo. Nessa estadia aqui, assim, um tanto em momentos equivocados, como passa ali, eu espero mais. É coisa minha. Eu não vejo essa visão de Cristo com tanta violência. A visão do Velho Testamento eu vejo muito violenta para o nosso dia a dia. Não, mas aí é que as histórias, só tem história o violenta. Antigo Testamento cai, sabe, num espaço certinho daquele povo. Daquele povo. Agora, a doutrina espírita coloca em deusa esse Jesus como ele sendo o Cristo. Mas o Cristo... De boa. Para mim é engodo de dominação. Essa história toda. Tudo é engodo de dominação. Então por que tu não está aqui? Não, eu estou te falando do Velho Testamento. Não, do velho. O Velho Testamento tem engodo de dominação. Para dominar uma população, tu vai querer, vou dominar. Aí tu bota absurdos, para explicar. Dá para ver. Vai, continua. Continua. Para a direita agora, ele. Direito. Aí. Reto. Ele chegou na geladeira e Você já sabe. O apoio a um índio em estado espiritual embrionário, que nesta reencarnação começa a despertar o raciocínio, não pode ser igual ao do mesmo nível a do protetor de São Francisco de Assis. A própria razão nos diz que não deve ser assim. Os animais têm os espíritos que os guiam. Também tem seus responsáveis os insetos, os vegetais, as águas, o fogo e os ventos. Nessa linha de entendimento pode-se deduzir que são intermináveis as coisas que se reúnem por sintonia para o devido crescimento. Se os lares têm seus protetores, as cidades também são apoiadas por algum espírito elevado na ordem a que pertence tal comunidade. Em todo o universo, todos os indivíduos e agrupamentos, tudo que existe tem seus responsáveis, tudo como guia supremo, Deus. Nada se encontra sem direção espiritual. Compete aos homens entenderem esta verdade para melhorarem, entenderem essa verdade para melhor receberem as bênçãos do mais alto e sentirem que devem estar pelas portas da felicidade e sentirem que devem entrar pelas portas da felicidade que existe em cada ser. Protetores e protegidos devem se confundir em uma só dinâmica da vida. Jesus dizia: eu e o Pai somos um. A unidade depende da sintonia. Se o protegido esquecer os conselhos do protetor, ele mesmo se isola até compreender o valor de quem renuncia. Vou repetir aqui. Até compreender o valor de quem renuncia, mostrando-lhe a vida e induzindo a verdadeira paz. Deus não exige do espírito, principalmente encarnado, o que ele não pode dar. Ele não põe fardos pesados em ombros frágeis. Todos estamos cercados de proteção por ordem do Criador. Basta procurarmos acatar os conselhos bons
que chegam aos nossos ouvidos. Se o protetor é filho de Deus, também o protegido o é. Se o protegido está recebendo assistência hoje, poderá dá-la amanhã aos que se encontram na retaguarda. A vida é troca de experiência em todas as direções. Cada criatura representa um elo da grande corrente universal, cabendo a cada um servir de instrumento para a luz de Deus, circular por toda a extensão que ele atinge. Depois, receber os conselhos por todos os meios que teu guia te possa transmitir e repassá-los para os que desejarem aprender, porque os recursos são para todos. Quando descobrimos que é a vida e qual é a função dela, quando descobrimos o que é a vida e qual a nossa função nela, passamos a aproveitar mais o nosso tempo. Sejamos fiéis a Deus dentro do nosso entendimento. O Senhor não nos faltará com a luz que clareia os nossos caminhos. Que assim seja. Assim seja. Agora você vê uma coisa, né? Ainda tem tempinho ainda. Você falou aí em índios, né? Parece que a gente está voltando na Terra, né? A conexão dos povos originários com a espiritualidade. Você vê africanos, aqui na América mexicanos, esse pessoal aqui guatemaltecos, aqui no Brasil os índios, esses caras tinham uma ligação tremenda com a espiritualidade, com o espiritual. Os cultos deles que eles faziam tinham uma ligação tremenda com a parte espiritual. Eles tinham uma conexão tremenda com a espiritualidade, com o passado, com a ancestralidade, eles tinham uma ligação tremenda. Diferentemente da galera da Europa, né? Felícios, essa galera toda já não era tão ligado a essa parte espiritual. Agora, aqui os povos originários, a África e aqui nas Américas, eles tinham ligação, na Austrália também, os aborígenes também, eles eram muito ligados com a espiritualidade. Tanto que você vê os cultos dos caras, todo é voltado para essa parte espiritual. Isso é positivo? Eu acho positivo. Eu acho positivo até para o mundo. É porque o que acontece? Apagaram isso. Na realidade, as culturas novas dominaram essa parte deles. Eles não têm mais quase. Porque o cara que está lá morando lá na aldeia, ele ainda tem isso ainda. Ele ainda guarda, ainda com um resquíciozinho por estar longe. Tem a televisão, tem um computador, tem um laptop, mas ele guarda um resquíciozinho disso aí, da espiritualidade, de sair um pouquinho disso aí. Mas isso é um lado cômodo e preguiçoso de viver? Ué, mas a Terra ela estava tudo que você queria. Não, mas aí é que está. O lado eu vou falar só o filosófico, não vou falar Você nem queria, o- a comida estava tudo. O lado trabalho que você filosófico. tinha, buscar comida tua, pescar o peixe. Sabe qual é a diferença entre você morar lá em cima do morro e você morar aqui embaixo no vale? É que quando a chuva cai, ela vem mais forte da pessoa que está dando nos invernos. E também você vai ver pela vida. A vida que eu estou dizendo não é só a vida humana, não. A vida no contexto geral. Onde tem mais vida? É no vale. Não vale. Lá em cima está mais rarefeito, quase não tem vegetação, quase não tem animais. Por quê? Porque ali está a muvuca, ali está a inter-relação. E a inter-relação é que cria isso. O ego é necessário não para a gente acabar com o ego, é para a gente dominar e botar o ego aonde ele tem que estar. É, mas o difícil é isso aí. Né? Não, mas aí é que tá, é o trabalho, porque senão tu vai ficar a vida toda morando na oca ou na caverna.
Música